Dizíamos ontem aqui no programa que a essa altura da pandemia ninguém está normal. Todo mundo está escapando uma marcha de vez em quando, soltando uns parafusinhos aí da carcaça, como eu digo, né? Seja por um comportamento um pouco mais perceptível, ou pequenos comportamentos que a gente mesmo percebe. Muda a rotina, o sono, por exemplo. Vamos dizer que o sono da gente tem sido normal, uma fase boa, outra a gente, por ansiedade e tudo mais, também atrapalha o sono, só para dar um pequeno exemplo de como todos, de alguma maneira, fomos afetados até aqui. E não só os doentes, aqueles que foram acometidos pela doença, mas também qualquer outra pessoa, porque a nossa rotina mudou, tudo mudou, muito bruscamente, e tudo muda. O que a gente às vezes fica achando é que para a criança não sabe de nada, e portanto para ela não vai acontecer nada, e para ela não mudou nada. Será verdade? A depressão infantil na quarentena, os profissionais percebem que aumentou. Então não é bem assim. E é o que nós vamos tratar com a Mariana Magnabosco, psicóloga, articuladora de saúde mental do nosso município de Matão. Bom dia, Mariana. Bom dia, Daércio. Tudo bem? Tudo bem. A gente fica aqui, Mariana, como adultos, e porque nós sabemos de tudo, né? E temos uma noção, claro que a capacidade intelectual de um adulto é imensamente maior do que de uma criança, né? Mas a criança tem uma sensibilidade muito apurada também para perceber as coisas. E aí fica a impressão para o adulto que quem tem que cuidar da cabeça é o adulto, porque a criança não liga não que ela não está sabendo de nada. Faz sentido isso? Então, Daércio, as crianças, assim como os adultos, também estão sofrendo as consequências dessa pandemia, emocionalmente, né? Porém, às vezes, a manifestação do que elas sentem é diferente. Como você disse, elas não têm a capacidade intelectual, né, a maturação cerebral que os adultos têm. Então, muitas vezes, elas manifestam esse sofrimento de forma mais concreta que o adulto, mas manifesta também. Cabe a gente estar atento para poder ajudá-las. E qual é a forma de reação mais comum? A depressão entre as crianças? Tanto a ansiedade quanto a depressão, né? É. Na verdade, sintomas ansiosos e sintomas depressivos. Para a gente falar em ansiedade ou depressão, a gente precisa aí de um tempo muito longo de sintomas. E o que a gente tá percebendo são reações de ansiedade e reações depressivas. Muitas vezes a gente ainda não fala no transtorno propriamente dito, mas em sintomas que remetem a isso. Como a família pode perceber essas reações na criança? A partir de quais comportamentos, se é que existe reação, digamos, universal, se todos reagem do mesmo jeito? Na verdade, não é do mesmo jeito, mas a gente pode perceber que às vezes existem padrões, né? Como as crianças reagem de uma forma mais concreta, é importante que os adultos estejam atentos às mudanças de comportamento, mudanças de hábitos, mudança na rotina. Você mesmo falou, a insônia tem sido um sintoma bem frequente, tanto para os adultos quanto para as crianças. Então é importante ver, observar o padrão de sono, o padrão de alimentação, o desinteresse por atividades que antes elas faziam e agora não estão mais se interessando tanto. Algo muito comum que as crianças manifestam é a agressividade, a irritabilidade. E muitas vezes nós adultos interpretamos isso como, é para chamar atenção, é frescura. E às vezes o é para chamar atenção, é mesmo, mas não num sentido pejorativo. É uma forma dela comunicar e chamar a nossa atenção que ela está sofrendo, né? Então, padrões assim por exemplo, de desatenção, de falta de concentração, de isolamento, de choro sem motivo. Às vezes também pode aparecer como dores abdominais, dores de cabeça. Tudo isso são formas de manifestar o sofrimento de uma forma concreta. Mas eles sentem. Sentem muito. Eles podem não entender muito o que está acontecendo na pandemia, as isso. consequências todas, mas eles sentem. Mesmo as crianças menores,
mesmo as crianças menores que não têm condição de entender intelectualmente tudo que está acontecendo, estão percebendo que algo está estranho. A rotina de todos mudou. Elas deixaram de ir à escola, elas deixaram de poder ver os amigos, elas deixaram muitas vezes de ter contato com pessoas próximas, de ter lazer, aí, atividades de lazer que eram comuns para a família. Então, todas essas alterações na rotina afetam diretamente as crianças. E perceber... É importante destacar, Daércio, que as crianças têm uma capacidade de adaptação muito grande, mas ainda assim elas estão sofrendo com tudo isso. E perceber que as coisas mudaram sem saber por quê, diferente do adulto que sabe por quê, acho que é mais complicado, não? Sim, é importante, por isso que é muito importante a gente conversar com as crianças sobre o que está acontecendo. Elas têm o direito de saber e de entender, usando linguagem simples, sem sobrecarregá-las com muitas informações, mas passar para elas informações básicas de que sim, está acontecendo algo diferente, nós todos estamos mudando a rotina, existe um vírus que a gente está lutando, algo que pode deixar a gente doente. Então, é importante dar informações para elas também. Mas, de qualquer forma, elas percebem muito esse clima de insegurança e de medo que se instalou para todos. É verdade. E aí vem as reações todas, né? As mudanças de comportamento. E se o adulto acha que ele não está sentindo a pandemia, então tende a, como você disse, achar que é frescura, que é capricho da criança, né? Isso. Eu acho que aí você toca num ponto muito importante. A criança é parte de um sistema familiar, né? E muitas vezes todos da família estão sofrendo de alguma forma. A gente tem percebido nos relatos de quem chega para os atendimentos aumento de consumo de álcool, aumento de comida, né, de se alimentar muito mais do que o habitual, isso tanto em adultos quanto em crianças, né? Então, todos nós estamos tendo alterações que afetam diretamente nosso emocional. As crianças não ficam fora. Alguns estudos que eu li são interessantes. Por exemplo, estudos feitos depois da febre espanhola, da gripe espanhola, e também depois do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. A mudança de comportamento da população de Nova York foi sensível no seguinte sentido: depois daquilo, as pessoas passaram a fazer mais academia, ou atividade física, ou viajar, ou curtir lá momentos agradáveis com a família, até mesmo festejar, coisas que essas pessoas não faziam tão costumeiramente ou sequer faziam. Eles perceberam que passaram a fazer depois desses episódios. Depois da gripe espanhola, quando ela praticamente desapareceu, quando não era mais o perigo de então, as pessoas foram para a rua no carnaval, estreando o que hoje é o carnaval de rua, que até então não existia. Assim, né? Então, mostrou que as pessoas... É como se elas dissessem: vamos viver a vida, porque, olha, vocês viram o que aconteceu aí, que mostrou que a nossa vida é muito efêmera e tal. Como se as pessoas estivessem dizendo isso. E no caso das Torres Gêmeas, um estudo feito por lá mostrou que as pessoas passaram a combinar mais a rotina de excesso de trabalho, também com lazer, com coisas mais agradáveis e junto das pessoas mais queridas, por terem percebido que lá dentro daquele edifício, nas torres, estavam pessoas trabalhando exaustivamente. E de que adiantou? Como se esta tivesse sido a lição, o legado daquele acontecimento, e que mudou coletivamente, ainda que por um tempo apenas, o comportamento das pessoas. Daí a minha pergunta, eu fico aqui a pensar: será que com a gente, quando tudo isso passar, vai ser assim? Eu acredito que seja muito provável, né, Daércio, porque assim, eu acho que tudo isso que a gente está passando, como você disse, tem deixado muito claro para a gente a efemeridade, né, o quanto a nossa vida é efêmera, o quanto a gente está suscetível a mudanças drásticas a qualquer momento. Então, depois de um período de tanto sofrimento, de tanta resignação, de isolamento, eu acho que é natural que a maioria das pessoas comecem a valorizar coisas que antes estavam adormecidas,
Por exemplo, abraçar pessoas que a gente ama. Nossa, nem né? fale, o abraço. Há quanto falta tempo que faz, a gente não pode abraçar quem a gente costumava abraçar? Então, eu acho que são coisas que dão oportunidade para a gente valorizar coisas simples e que às vezes estavam esquecidas, né? Sem tanta importância. Eu falava esses dias com uns amigos aí por grupos de WhatsApp de amigos, de rádio, enfim. Eu falava disso aí. Que saudade de dar um abraço nos meus melhores amigos, nos meus colegas de trabalho aí de longo tempo, até mesmo às vezes nos familiares, dar abraço sem restar, aquele abraço, seguido de um beijo carinhoso, né? Coisas que, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que um simples abraço ia fazer tanta falta. Exatamente. Né? Eu acho que é por isso essa mudança de padrão de comportamento quando as coisas se acalmam. Bom, em relação à criança, a atenção, portanto, é só para reafirmar, para manifestações, para atitudes do tipo... Para mudanças de comportamento em geral, Daércio. Agressividade, irritabilidade, humor instável, choro sem motivo, às vezes isolamento no quarto, insônia, diminuição de interesse nas atividades, às vezes dores físicas, como dores abdominais, dores de cabeça, né? Todas essas são formas da criança manifestar que está sofrendo. Às vezes pesadelos, terrores noturnos, xixi na cama. É importante a gente estar atento a tudo isso. Por exemplo, antes não fazia xixi na cama e vivendo algumas situações nesse período voltou a fazer, começou a fazer. Então, o que está acontecendo? O que está fazendo essa criança sofrer? Quais as fantasias e os medos que ela está criando em decorrência de tudo que a gente está vivendo? Ao constatar sintomas assim, o que fazer? Procurar ajuda profissional. Né? Para as crianças até 12 anos, pela prefeitura, a gente tem um centrinho, e para os adolescentes, o ambulatório de saúde mental. Todos os nossos serviços de saúde mental não precisam de encaminhamento. Então, a pessoa pode ligar, agendar um acolhimento, ou vir até a unidade, que a gente vai tentar fazer o encaminhamento mais adequado. Adalberto, alguma pergunta? Doutora, só gostaria de confirmar se a falta do contato da criança, até mesmo com os amiguinhos de escola, né? Isso tudo pode trazer essa depressão, doutor? Pode favorecer sim, Adalberto. Essa questão do isolamento, para as crianças tem sido extremamente difícil, e para os adolescentes também. Né? Não conviver mais com os amigos, mudar completamente a rotina da escola, deixar de ir à escola. São idades que é muito importante esse relacionamento interpessoal, essa socialização. Então, isso tudo pode agravar, sim, pode trazer consequências emocionais. Mariana, muito obrigado. Sua entrevista certamente foi acompanhada com grande atenção dos pais e tudo. Eu é que agradeço, Daércio, mais uma vez a oportunidade da gente poder levar informações sobre a saúde mental para a população. Certamente que os pais agora ficarão mais atentos. Ou, em alguns casos de ouvintes, até já vinham percebendo comportamentos assim, mas não tinha ideia. E eu acho que a entrevista vai ajudar muita gente. Isso é o que o jornalismo pode fazer de mais importante, é isso. Prestar serviço através da informação. Mas sempre para isso a gente precisa dos profissionais, e pela sua gentileza e competência aqui, dividir suas habilidades e competências com a população, com os pais e mães, eu agradeço muito, Mariana. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia para todos.